Bom dia, meu querido planeta. Vamos começar, para não perder o costume, falando do meu querido Pará. Eu falei no vídeo anterior que as camisas que eu usar ia ser a farda, ia ser uma camisa só, aquela preta que tem escrito Pará no meio. Mas eu tenho outras camisas do Pará, então essa que eu estou hoje é a nossa bandeira, que ela é vermelha com uma faixa branca no meio e uma estrela azul. Essa estrela, eu acho que todo brasileiro sabe, eu tenho que falar porque o pessoal que mora fora do Brasil não sabe. Aquela, em cima da nossa lista lá de ordem e progresso da nossa bandeira, aquela estrela que está sozinha lá em cima, no topo, acima de tudo, ali é o estado do Pará. Ali está representando o nosso estado, viu como o nosso estado é bonito, é forte, que as pessoas têm um costumezinho aí fora de não falar isso do nosso Pará, mas o nosso Pará é forte, é bonito. Chegou ao Pará, meu amigo, parou, tomou açaí, ficou. Então, o nosso Pará sempre forte, diz assim, venha forte porque eu sou do norte. Ainda tem outra coisa, na minha camisa, naquela mesma preta de sempre, tem escrito embaixo, está escrito em xadrez, né? Aí, Pará, está escrito bem grande na camisa, seu norte para o xadrez pedagógico. Então, se você quiser saber alguma coisa de xadrez pedagógico, já sabe que é aqui no norte, é aqui no Pará. Deixa eu falar para vocês como uma outra ideia. Eu tenho um amigo, sobrinho e amigo, Marcelo Morelli. Eu conversando com ele uma vez, ele me deu uma ideia, um negócio assim que eu achei bem interessante. E eu resolvi pegar para fazer o meu trabalho com a minha vida profissional, o meu trabalho com xadrez. Que ele disse para mim assim, Mário, nós somos parecido uma locomotiva. Eu digo, como assim parece uma locomotiva? Porque tudo aquilo que nós criamos no decorrer da nossa vida são vagões que a gente vai colocando na nossa locomotiva e a gente vai puxando essa locomotiva toda. Todo vagão do bem, ele é leve, você puxa, que é uma maravilha. Aquele vagão do mal, aquelas pessoas que fazem mal, o vagão é pesado, ele vai com dificuldade puxando o vagão dele e vai levando a vida assim. Então eu achei isso super interessante e eu joguei isso para minha parte profissional, exclusivamente minha parte profissional. Como eu trabalho com xadrez, e o xadrez é um doce para se trabalhar, posso dizer assim, fora algumas coisinhas que acontecem de vez em quando por pessoas que provocam, mas o xadrez em si, trabalhar com xadrez, meu amigo, é muito prazeroso. Eu tenho 40 anos trabalhando com xadrez e não tenho nada de reclamar do xadrez. As pessoas que procuram xadrez são pessoas do bem, apesar que tem pessoas do mal, principalmente aqui no Pará, que mexem com xadrez, mas é mais aquele xadrez de rendimento que eu não gosto muito. O xadrez escolar, dentro da escola, a própria criança, o próprio adolescente, quando ele procura sala de xadrez, geralmente são pessoas do bem. A minha experiência me fez ver o seguinte, quando o cara não é do bem, é do mal, ele entra na sala de xadrez, pela regra que tem o xadrez, ele sai e não volta mais. Então ali só fica as pessoas boas. Então trabalhar com xadrez é muito prazeroso. Eu só tenho a agradecer a Deus. Eu nunca fui, já falei isso, eu não gosto muito de falar, mas eu nunca fui de cobrar pelos meus trabalhos. Quase nenhum eu cobrei durante esses meus 40 anos. Eu fazia sempre com prazer. E tem um ditadozinho que diz que se você faz por amor, você nunca trabalha. Foi o que aconteceu comigo. Fui para a aldeia indígena, peguei uma leishmaniose, tomei 88 injeções para poder ficar bom, mas tudo com prazer, porque eu fazia aquilo por amor. Eu costumo dizer que é uma missão que Deus me deu, né? Eu sempre falo isso. Quando eu desci para esse planeta, ele deu uma empurradinha assim, disse, vai e põe o povo do Pará para jogar xadrez. Então, para mim foi uma missão que Deus me deu para mim chegar aqui e resolver esse problema do xadrez no Pará. Então, é assim que eu vejo o nosso trabalho, sempre com amor. E é muito prazeroso. Você que não trabalha com xadrez, você que é professor ou qualquer outra pessoa, vá, busque o xadrez porque é muito prazeroso. Não vá com ganância de ganhar dinheiro, que aí é outra história, você vai trabalhar.
Se você for sem essa ganância do dinheiro, você não trabalha, você faz tudo com prazer. Então, a conversa que eu estava tendo com o Marcelo sobre a locomotiva, então, foi mais ou menos assim. Antigamente, eu acho que, não sei todos os estados do Brasil, mas aqui no Pará existia uma locomotiva, uma máquina, que a gente chamava de Maria Fumaça. Era uma máquina que era movida a lenha, e fumaça, fumaça, fumaça. Eu me lembro, quando eu era criança ainda, que a gente ia sair na locomotiva, a gente não podia ir de camisa nova, camisa boa, tinha que ir de camisa velha, porque na hora que ela queimava a madeira, vinha faísca, e pegava na blusa da gente e queimava, né? Então, a gente só ia com camisa velha, não podia viajar com camisa nova, interessante. Aí, eu fiz assim, tinha a Maria Fumaça. Então, quando eu comecei a trabalhar com xadrez, há 40 anos atrás, quando eu entrei na faculdade de Educação Física, eu já comecei a trabalhar com xadrez. Logo que eu entrei, eu abri uma academia de ginástica, junto com um amigo, uma academia de ginástica comum, né? Musculação, ginástica aeróbica, essas coisas, dança. Aí, dentro da academia, eu digo assim, não sei porquê, sabendo, né, que é uma missão de Deus, então Deus me empurrou, coloca logo o xadrez por aí. Eu coloquei mais mesas de xadrez dentro da academia, e o pessoal que ia começava a ver, começava a brincar, começava a gostar. Depois eu fiz alguns rendimentos, né, competições. Então, enquanto eu era no tempo da Maria Fumaça, eu chamei a Maria Fumaça de Mário Fumaça, foi a primeira. Então, enquanto eu trabalhei como Mário Fumaça, que eu não era formado em educação física ainda, não tinha conhecimento de nada de xadrez, eu fui o Mário Fumaça, aquele negócio bem atrasado, com dificuldade de se locomover. Mas eu trabalhei dentro da academia e trabalhei com rendimento nessa época. Aí me formei, então a minha máquina melhorou. Eu deixei de ser uma locomotiva, Maria Fumaça, e passei a ser o Mário Professor. A primeira, Mário Fumaça, a segunda, Mário Professor. Enquanto eu fui professor, eu fiz vários projetos, não dá para dizer todos aqui, mas eu fiz uma quantidade boa de projetos trabalhando aqui em Salinas, e tudo mais, que depois a gente vai pegar de um por um para falar, só estou falando aqui numa forma geral. Então, eu, no Mário Fumaça, aí foi para o Mário Professor, foi que eu fiz isso. Foi quando eu vim para Salinas, enquanto eu era Mário Fumaça, eu só estava lá em Belém, em Coraci, num bairro da cidade. Depois eu fui ser professor, comecei no município de Almeirim, na margem do Rio Amazonas, depois passei para o município de Bujaru, aqui perto de Belém. Depois passei para Salinópolis, onde eu estou até hoje. Há 20 anos eu estou por aqui, por Salinas. E trabalhei nesse projeto. Depois eu fiz mestrado, né? Só para vocês terem uma ideia, quando eu coloquei numa única escola 2.000 professores para jogar xadrez, eu parei assim para pensar e digo, pô, Mário, o que foi que tu fizeste? Tu colocasse 2.000 alunos para jogar xadrez e tu não entende nada de xadrez. Aí eu falei, é mesmo, vou estudar. Aí procurei um amigo de Belém, Ricardo Pinto, e eu disse, quero fazer mestrado em xadrez escolar. Ele disse, cara, aqui no Brasil não tem. Aí o Sá fazia nessa época já o mestrado dele, ou já era o doutorado em xadrez escolar na França. Eu digo, não, ir para a França, eu não sei falar português, pô, vou falar francês. Aí ele disse, não, mas tem uma saída, bora fazer, tu faz o mestrado em ciência da motricidade humana e tu defende a tua dissertação com xadrez escolar. Eu digo, então beleza. Fiz o mestrado, foi maravilhoso, eu acho que eu aprendi o que eu tinha que aprender para passar as informações para os meus alunos, e foi por isso que eu fiz o mestrado. Aí quando eu voltei do mestrado, já voltei Mário Mestre, não é mais Mário Fumaça, não é mais Mário Professor, a minha locomotiva ficou sendo chamada de Mário Mestre. E eu coloquei vários vagões muito importantes dentro dessa caminhada para a locomotiva puxar. O primeiro logo foi o
xadrez escolar, que foi uma potência, aqui eu já falei no vídeo passado, não vou repetir, mas que foi uma potência esse nosso trabalho com esse projeto, que foi o maior projeto do Brasil. E de lá para cá ninguém parou mais. Então agora, depois que eu fizer o meu doutorado, aí eu vou ser o Mário Bala. Aí ninguém vai segurar a gente aqui no norte, tá bom? Então a gente tinha que falar por hoje era só, vai ser curto. Só queria dizer o seguinte, venha forte, porque eu sou do norte, tá bom? Muito obrigado.